Nós temos visto soja em Chicago e podemos dizer que todo tipo de cultura, commodity, vai sendo muito influenciada pela questão geopolítica. O fato da invasão russa na Ucrânia, quando se tem um momento maior, mais conflitante, nós temos ali elementos que acabam trazendo pressão negativa sobre os produtos. Quando se dá um passo em direção a ter uma solução, se move também os mercados, e aí falando até mesmo de petróleo e da oferta desses mesmos produtos. Há muita insegurança em relação ao território ucraniano e se é que eles vão ter condições mesmo de fazer cultivo, por exemplo, de trigo. É um dos maiores players do mundo, e de milho também, né, também um dos maiores players do mundo, talvez o terceiro, quarto maior player de mercado do mundo, se fazem esse cultivo ou não. Para falar a respeito deste assunto e como que isso acaba influenciando o mercado de soja, principalmente, nós vamos conversar agora com Vlamir Brandalize, que participa ao vivo do Agricultura BR. Brandalize, sempre um prazer enorme conversar contigo. E nós temos visto o sobe e desce, né, da soja, as oscilações na Bolsa de Chicago, muita volatilidade por lá e mais volatilidade ainda com o dólar. O dólar aqui no Brasil, ele segue uma campanha de desvalorização forte, é mais rápida, inclusive, do que em demais países, e isso tem afetado, né, impactado a formação de preço aqui no Brasil. Como que você avalia este momento, pensando no sojicultor brasileiro, que recebe em reais? Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o câmbio ele continua ainda na ladeira, né? Porque esses momentos de alta essa semana eles vão se perder nos próximos dias, porque os fundamentos brasileiros estão bons, né? Está entrando muito dólar aqui no mercado brasileiro, exportações estão muito boas, as sanções que estão sendo colocadas sobre a Rússia em função da guerra, a cada dia que passa são maiores. A sanção de hoje lá prejudicando ainda mais a economia russa, né, no caso que está proibindo, principalmente os americanos, de investirem na Rússia, isso em todas as maneiras, e automaticamente vai sobrando dinheiro no mundo, né, Fabiano, para aplicar em alguns países emergentes. E o Brasil hoje é a bola da vez, né, tudo fluindo bem, e esse é o fator pressão sobre o dólar no Brasil. As condições da soja, elas são de acomodação, porque o fator pressão positiva que nós tivemos aí na segunda e terça, em função daquela questão lá das mortes ali na Ucrânia, perto de Kiev, ele já perdeu um pouco de forças e o mercado agora já começa a olhar para frente, né, Fabiano? E na frente tem o relatório de oferta e demanda do USDA na sexta-feira. E há uma expectativa que o relatório possa ter que o USDA venha com a redução da importação de soja da China. Então, aparentemente, o mercado já deu um pico de alta de 2 dias, tentando compensar um pouco as perdas da semana passada, e agora ele mostra uma acomodação, né, com a possibilidade até de uma leve queda aí na sequência, se confirmada essa situação aí que o USDA pode vir aí com a redução de importação de soja esse ano da China, que ela está comprando pouco. Hoje ela comprou lá nos Estados Unidos, mas ela vem comprando da mão para a boca e essa semana ela está, além de tudo, de comprar pouco, ela está vendendo estoque interno lá para tentar acomodar o mercado local. Isso aí para o mercado de Chicago é um mercado de acomodação também, né? Então a pressão pode ser na linha negativa, na sequência, né? Porque tem uma boa expectativa de plantio, né? O USDA mostrou uma área recorde de área de soja a ser plantada. Se isso vier a confirmar, o fator pressão de baixa vai continuar nos próximos dias aí. Mas aqui no Brasil o dólar que conta, né? Brandalize, e aí falando a respeito dessa movimentação chinesa, porque a gente entende, pelo menos aqui quando a gente está conversando aqui, a equipe da redação, a China compra, né, como você acabou de falar, da mão para a boca, até para tentar dar uma segurada no preço. É uma tentativa de conter preços também que os chineses fazem, de ir fazendo compras muito pequenas, né, muito parciais e não um volume que necessita de fato. Esse elemento de vender os estoques está mais ligado a mais uma estratégia de conter preços da soja no cenário internacional
ou é uma disposição melhor que ele tem desses estoques na China, que ficam ali na casa de uns 20 milhões de toneladas, um pouco menos, um pouco mais do que esse volume? Olha, Fabiano, eles estão com estoque maior. Nesse momento, eles têm quase 35 milhões de toneladas de estoque. Então, eles têm uma estratégia hoje de tentar segurar um pouco a inflação interna, né? Porque a inflação no mundo todo ela subiu, né? Todos os produtos aí, commodities principalmente, aí elas subiram. Então, a inflação também está lá na China. E como a China aí está numa fase de muito fechamento ainda, né? Ainda não controlaram bem a pandemia, eles estão tentando controlar o custo de importação da soja, que reflete muito na inflação local, aí, porque ele vai inflacionar o ovo, o frango, o suíno, o leite, tudo que eles consomem, que é a base de ração. E aí tem um fator importante, que uma parte do que eles usam para ração era de trigo, no caso do trigo do leste europeu, ali da Ucrânia, da Rússia, e isso pode não ter esse ano aí bons volumes. Automaticamente a estratégia chinesa é de controlar essas importações para não deixar o mercado deles ter pagando aí, que nem hoje é acima de $16 o bushel aí no disponível. Se a gente pegar mais o prêmio de 150, 160, já vai dar na faixa de $18 o bushel na origem. E os chineses apontam que na faixa de prêmio e Chicago com $18 na origem já começa a estrangular a margem de operação da indústria local. Isso para eles já é inflação, né? Porque a indústria teria que aumentar o valor do farelo e o óleo. E nós estamos numa fase de calmaria, então eles estão usando dessa estratégia para tentar controlar as cotações, né? Porque em cima de fundamento nós estamos num ano bom, né? Vamos produzir 350 milhões de toneladas, vamos consumir 380 milhões no mundo. Então é um ano de mercado favorável, mas temos que olhar aí que o principal comprador é a China e essa estratégia deles pode que consiga dar resultado, e eles têm conseguido segurar as cotações, né? O mercado já andou acima de $17 e agora está mais perto do 16, né? Então eles têm conseguido fazer o mercado, pelo menos, não sofrer novas altas, né? Não tem conseguido derrubar muito, mas não deixam o mercado escapar, né? Brandalize, você falou a respeito aí dessa oferta e também da demanda de soja. Como é que está, na sua avaliação, o equilíbrio mundial, global, de oferta de soja, que há de soja disponível, porque a quebra na América do Sul é algo que aconteceu. Pode ser que Estados Unidos cultivem mesmo, semeiem mais soja na 22, 23. Pode ser que tenha ali uma safra recorde para os americanos também, mas isso é algo que pode ocorrer. Em relação ao equilíbrio de oferta e demanda, como é que está este momento no mundo? Olha, Fabiano, eu acredito que nesse ano, mesmo com a safra americana, se vier para recorde, o recorde seria colher umas 130 milhões de toneladas, se eles plantarem 36,8 milhões de hectares, que é o que o USDA projetou aí no seu último relatório dele de área. Mesmo assim não recupera, né? Porque nós temos perda na safra mundial e esses 10 milhões a mais aí que a safra americana poderia colocar não recupera o quadro. E aí nós vamos ter que ter o Brasil colhendo uma safra de 150 milhões de toneladas na próxima safra, aí na safra 22, 23. A Argentina teria que colher 50 milhões para a gente tentar buscar um equilíbrio, diminuir mais esse quadro de oferta e demanda muito ajustado que nós estamos tendo aí. Então, eu acho que em condições normais a gente vai levar uns 2, 3 anos para equilibrar esse quadro de oferta e demanda, ao mesmo tempo que o consumo mundial de soja, farelo e óleo vai seguir aquecido, né? Porque a condição de produção agora do óleo de palma, aliás, do óleo de girassol ali na Ucrânia e na parte da onde que está tomado ali da Lugansk, Donetsk, ali onde que é naquela região que a Rússia está querendo tomar conta novamente, que é de Donbás ali. Então, Donbás ele é uma situação muito importante, porque é um grande produtor de girassol, e certamente ali vai ter menos. E nós vamos seguir com o óleo firme. Então, o ambiente da soja ele vai seguir firme, mesmo que a soja lá nos Estados Unidos venha para a super safra. Mas a super safra deles é uma safra de 130 milhões de toneladas, né? Então, não tem muito como cobrir os déficits. E a Argentina já vai se definindo, né? A safra ali na Argentina agora, já na reta final, a colheita ganhando ritmo, 42 milhões de toneladas, então não tem muito para mudar nesse restante de ano. E a nova safra
ela é uma incógnita, porque ainda nós estamos no ano de Laninha lá nos Estados Unidos. Será que eles vão conseguir colher uma super safra? Essa é a dúvida, né? Tá certo. Brandalize, ó, daqui a pouco, né, a gente vai encerrar a entrevista. Eu já mostrei como é que estava a soja em Chicago, eu vou mostrar como é que está o dólar, vou trazer referência de soja nos portos, cotações aqui no mercado físico brasileiro. Para o sojicultor, que está vendo a soja, né, com essa situação que você tem de oscilação em Chicago, tem o dólar com uma queda frequente, que é a tendência para a moeda norte-americana com a entrada de capital estrangeiro, que deve se manter firme. Como que esse sojicultor aqui no Brasil, que tem soja para comercializar, que está travando seus negócios, como que ele deve projetar essas posições, projetar a venda aí do seu produto? Olha, Fabiano, novamente a gente brinca, né, naquele momento em que o produtor ele tem que olhar hoje, porque ele viu cair nominalmente o valor da soja em reais caiu muito, né, em relação aos melhores momentos. Mas em dólares ela não caiu tanto, né? Então ele tem que começar a olhar para essa questão, porque em valores em dólar ela não caiu muito. Talvez esteja no momento dele fazer uma venda para fazer médias, porque à frente, se andar bem lá nos Estados Unidos, o plantio pode ter mais pressão de baixa lá em Chicago. E aí é possível perder os US$ 16, vir para casa dos 15,50. Então ele tem que se preparar que talvez os bons momentos da soja estejam passando, e aí ele vai depender de problemas, né? Vai depender que haja uma volta da guerra lá na Ucrânia, ele vai depender dessa questão climática americana, tudo ele vai depender de problemas que possam surgir. Se não surgirem problemas, talvez os melhores momentos do ano já estejam passando. Certamente os melhores momentos já passaram aí, que o produtor já recebeu mais de R$ 200 a saca da soja em alguns lugares do Brasil. Agora dificilmente vai conseguir na sequência, em função da questão cambial, né, que o câmbio está muito longe do que foi os melhores momentos. E também na questão de Chicago, né? Chicago parece que também já deu o que tinha para dar, porque o que já se perdeu no Brasil já está consolidado e agora não tem novas perdas efetivas na América do Sul, né? Paraguai já perdeu, Argentina já perdeu, então o mercado já absorveu isso. Agora ele vai começar a olhar para frente, que é a safra americana.